Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim! Eu sou a professora Leila Cunha e vim trazer uma atividade. Mas antes, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal e, claro, não esqueça de ativar o sininho. Assim, sempre que houver novas atividades, você será avisado. Nesse vídeo, nós vamos usar o livro Língua Portuguesa, terceiro ano, APES. Prepare o seu livro das páginas 145 até a 147. Vai pausando o vídeo e realizando a atividade com a explicação da professora. Esta é a página 145 do livro. Você vai encontrar o número da página aqui no final. O que nós vamos aprender na aula hoje? Recontar uma história. Nós já fizemos a atividade sobre reconto, porém, cada dia nós vamos aprimorar essa técnica e vocês vão ficar craque nisso. Hoje, nós vamos lembrar que quando recontamos uma história, temos que lembrar dos principais fatos que aconteceram. Então, vamos lá? Produção de texto, reconto de história. Ao recontar uma história, não podemos nos esquecer das partes mais importantes. Vamos ver que partes são essas? Planejamento. 1. Escreva cada parte da história lida nos quadros correspondentes. Nós vamos trabalhar a história do conto do sapo, né? Então, nós temos aqui as seguintes frases. O sapo engana os meninos e se salva. A segunda frase. O sapo chora e pede que o joguem no fogo, mas não na água. A terceira frase. O homem leva o sapo para os filhos brincarem. E a quarta frase. Os meninos ficam em dúvida sobre como matar o sapo. Nós precisamos colocar essas 4 frases na ordem que elas aconteceram na história, que assim são os principais fatos, fora os diálogos que aconteceram. Então, nós temos o início da história. Qual foi o início da história? Se você disse que foi o homem leva o sapo para os filhos brincarem, você acertou. Então, marca aí que essa é a primeira frase. Coloca o número 1 e anota aqui, início da história, o número 1. Agora você já sabe. Nós temos a complicação da história. Qual é a complicação da história? Os meninos, eles ficam em dúvida. Como matar o sapo, não é isso? Então, marca aí. Os meninos ficam em dúvida sobre como matar o sapo. Coloque o número 2 e marca aqui na complicação da história o número 2 também. Assim você já vai saber do que se trata. Vamos voltar nas frases. E agora, qual é o suspense da história? O sapo engana os meninos e se salva? Ou o sapo chora e pede que o joguem no fogo, mas não na água? Se você disse que é o sapo chora e pede que o joguem no fogo e não na água, você acertou. Então, marca aí a frase, coloca o número 3, vai na parte do suspense da história e marca o número 3 também para você não esquecer. E agora nós temos o final da história. Qual foi o desfecho dessa história? Como essa história terminou? Se você respondeu que foi o sapo engana os meninos e se salva, você acertou novamente. Então, circula aí, marca, né? Que eu não circulei, eu fiz um retângulo. Coloca o número 4 e vai lá no final da história e marca o número 4. Agora, você vai pausar o vídeo e vai escrever cada frase no seu lugar, copiando a forma que está aqui. Não precisa mudar nada, só copiar. Vamos lá? Agora que você já pausou e já fez, você vai conferir se escreveu certo. Então, o início da história fica assim. O homem leva o sapo para os filhos brincarem. Os meninos ficam em dúvida sobre como matar o sapo. O sapo chora e pede que o joguem no fogo, mas não na água.
O sapo engana os meninos e se salva. Aqui é somente isso que você tem que fazer. E não esqueça de colocar a data na sua página. Se você não realizou ainda, você vai pausar o vídeo. Nesse momento, nessa parte aqui, vai copiar corretamente as palavras direitinho. Depois você dá o play de novo, desce a página, termina. Somente quando você terminar de registrar no seu livro, você vai para a página 146. Combinado? Essa é a página 146. Então, ouça a explicação da professora e fique atento no que você terá que fazer. 2. Releia os quadros preenchidos e reconte a história, seguindo as partes. Você será o narrador, por isso você pode falar com suas próprias palavras o que aconteceu. Não é para reproduzir as falas do personagem. Conte o que eles falaram. Por exemplo, em vez de "na água eu me afogo", poderá ficar "o sapo disse que na água iria se afogar". Agora você vai contar o que está faltando na história. Você já tem as 4 partes principais da história. E você vai tentar contar a história com os outros detalhes. Combinado? Você pode fazer por áudio ou registrar no seu caderno. Depois que você registrar no seu caderno, você vai mandar uma foto para a professora. Assim eu vou verificar se você fez o parágrafo corretamente. Lembrando, vamos voltar na página 145. Cada um desses é um parágrafo. Então, quando você for copiar no seu caderno, você tem que colocar aqui parágrafo. Aí você escreve: "O homem leva o sapo para brincar. Ponto". Quando você for para o segundo, você vai colocar os meninos também no novo parágrafo. Quando você for fazer o número 3, também você vai colocar o sapo no novo parágrafo. E quando você for colocar o final da história num outro parágrafo. Lembrando que você pode colocar os detalhes entre um e outro. Entre o número 1 e o número 2, você pode colocar os detalhes que aconteceram que não estão sendo contado aqui. Entre o 2 e o 3, também as falas do sapo, o que os meninos estavam planejando, até você chegar aqui a escrever o final. Combinado? Se você tiver dúvida das ordens do parágrafo, você vai falar com a professora. Depois que você enviar a sua parte escrita, o seu reconto para a professora, eu vou dizer se é necessário você fazer alguma correção. Combinado? Essa parte aqui nós não vamos fazer, porque nós ainda estamos no ensino remoto, ok? Aqui nós temos outras linguagens. Só para lembrar você que os sapos fazem parte de várias histórias. Eles são espertos, eles podem se transformar em príncipe e são motivos para obras de muito artista. Olha só, nós temos aqui o Príncipe Sapo e temos aqui Escultura em Pedra, que é do sapo. Na página 147, nós temos mais curiosidades sobre o sapo. Você pode fazer uma pesquisa no Google para conhecer essa história aqui também. Na página 147, nós temos aqui a pintura de Rebecca Campbell e Não Julgue o Livro pela Capa. Nós temos aqui, ó, o desenho, né, representando o sapo. Olha aqui o sapo com uma coroa. O príncipe sapo. Está aqui a xilogravura de J. Borges, também do sapo. Agora você vai responder qual das imagens mais chamou a sua atenção. Por que você vai circular que te chamou mais atenção? Na maioria dessas imagens, o sapo é príncipe. Observe que em quase todas as obras o sapo tem coroa. Que tal procurar a história O Príncipe Sapo para conhecer mais sobre esse príncipe?
você agora já está escalado para fazer essa atividade. Combinado, turminha? E não esqueça, nossa atividade vai até aqui. Essa parte de língua, uso e reflexão nós faremos outro dia. Não esqueça, se você tiver dúvida, vai chamar a professora. Aqui eu vou te mostrar como você deverá fazer o registro no seu caderno, combinado? Então, você vai fazer o cabeçalho com o nome da escola, nome da cidade, vai colocar a data, nome da professora, a turma, o seu nome, o alfabeto em letra cursiva. E aí você vai registrar aqui o reconto. Você vai escrever reconto, o sapo com medo d'água, do nosso conto popular. Cada frase que você tem lá no livro, que são 4, você vai fazer pelo menos elas aqui. Você pode acrescentar a sua parte, a sua versão, né, da sua maneira, com as suas palavras, e você vai acrescentar outros parágrafos. Mas se você colocar somente as 4 que está no livro, tem que ficar desta forma. Então, você vai começar a primeira linha. Você vai deixar espaço, que é o parágrafo, para você iniciar. O homem leva o sapo para os filhos brincarem. Coube tudo aqui, coloquei o ponto final. Agora nós vamos iniciar a segunda parte, a complicação da história. Então, outro parágrafo. Os meninos ficam em dúvida sobre como matar o sapo. Não coube toda a frase aqui. Então, eu usei a outra linha. Observe que agora eu não coloquei parágrafo, né? Porque faz parte da mesma frase. Os meninos ficam em dúvida sobre como matar o sapo, é uma frase só. Então, eu coloquei no cantinho aqui, rente essa coluna, certo? E a terceira frase, que é o suspense, nós temos que colocar o parágrafo de novo. Então, você vai colocar o parágrafo e colocar: o sapo chora e pede que o joguem no fogo, mas não na água. Novamente, o fogo, mas não na água, faz parte do suspense. Então, é uma frase só. Eu não vou colocar parágrafo aqui para escrever fogo, viu? Que a palavra fogo está no cantinho. Se o fogo couber aqui na sua linha, você vai escrever aqui. E o que não couber, você vai escrever no cantinho. Você não tem que mudar de linha porque eu mudei. Não coube na minha, mas se couber na sua, você vai escrever. E a última aqui, o final da história. O sapo engana os meninos e se salva. Aqui coube tudo, eu coloquei. Lembrando que as partes que você vai contar com as suas palavras, você vai colocar novos parágrafos aqui entre essas 4. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, o seu reconto tem que ter pelo menos 4 parágrafos. Combinado, turminha? E não esqueça, se você tiver dúvida, você vai me chamar e eu vou te auxiliar. Só não vale ficar sem fazer a atividade. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima, turminha.